Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um podcast que trata sobre carreira, negócios e empreendedorismo com pessoas que têm se destacado nas suas profissões, têm alcançado os cargos mais altos e têm entregado muito conteúdo para aqueles ambientes que estão inseridos e que se predispõem a vir aqui conversar com a gente, compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo de qualidade, trazer insights, trazer conhecimento, trazer também instruções daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, para que nós possamos aprender mais e darmos mais um passo em direção ao tão desejado sucesso. Como eu sempre digo, sucesso é você fazer com muito amor, com muito carinho, com muita paixão, brilho nos olhos aquilo que você se predispõe a fazer, e isso de fato ajuda bastante, porque você entrega algo diferenciado para aquele ambiente que você está inserido. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a PPEC, uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais, que tem presença no Brasil, mas atua no mundo inteiro. Se você tem interesse, precisa de algum apoio na sua companhia, se você está com dores do crescimento e precisa de apoio, suporte, soluções específicas para o teu negócio, acesse o site www.ppc.com.br e lá você terá acesso a todas as soluções que a PPIC tem fornecido aos seus clientes. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, porque ele é um grande amigo, um irmão que Deus me presenteou, que Deus me deu, um irmão queridíssimo, meu padrinho de casamento, sou padrinho dele e da Aline agora também, que graças a Deus eles se casaram, uma bênção, que é o Rafael Gonçalves. Uma pessoa que tem se destacado muito na profissão de auditoria interna. Ele é um gerente de auditoria interna de uma importante firma de auditoria e representa várias companhias. Seus clientes são empresas de capital aberto, companhias super significativas que impactam de fato a economia do país. E através do conhecimento dele, ele tem aplicado ali muita coisa boa e ele vai trazer aqui vários insights para a gente. Então, boa noite, meu irmão. Obrigado por você estar aqui e ter aceitado esse convite. É uma honra estar aqui com você para aprender mais um pouco contigo. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os telespectadores aí do Léo Santos Podcast. É um prazer enorme participar dessa mesa aqui, né, que na verdade é uma mesa que já acontece aí há mais de 11 anos, né, e hoje essa mesa vai acontecer aqui diante das câmeras. Eu acho que sou fã número 1 desse podcast, talvez o número 2, né, porque a Danila vai ficar brava comigo, ela é a fã número 1, mas eu sou o fã número 2 desse podcast. Acho que ele tem agregado muito para muita gente, para mim já agregou muito. Eu sempre compartilho com você todas as experiências, faço questão de comentar cada episódio assistido e creio que hoje a gente vai ter um bate-papo bacana, a gente vai conseguir compartilhar aí, né, de histórias que a gente já até compartilhou junto, né, e hoje a gente vai ter a oportunidade aí de abrir também para o pessoal. Então tenho boas expectativas que vai ser uma noite muito agradável. Não tenho dúvida que vai ser agradável, já está sendo. Desde quando você aceitou o convite, é muito legal. E de fato você acompanha muito, você sempre traz os insights, né? Depois que você assiste, traz os comentários. E talvez para você é uma experiência diferente, né? De assistir bastante, comentar, aprender e hoje tá aqui podendo compartilhar também as suas experiências, né? Isso aí. Legal. Rafa, você é muito jovem e já alcançou posições de muito destaque, né, no ambiente empresarial e é um líder, lidera muitas pessoas, representa importantes clientes. Mas assim, gente que nos assiste tem de tudo um pouco. Tem Uhum. pessoas que já alcançaram, né, posições interessantes, já exercem profissões, já estudaram, já conquistaram, mas tem muitas pessoas que ainda estão na batalha de passar pelos primeiros degraus. E por isso que eu gosto de ouvir o início de tudo, daquelas pessoas que nos visitam aqui e que se predispõem a compartilhar suas histórias. E eu sei que você tem uma trajetória muito linda, vencedora e que rompeu barreiras do status quo daquele ambiente que você estava inserido lá no início. Então, você pode contar um pouquinho de como foi
o início mesmo do Rafael, onde é que ele cresceu, o que que ele viu, quais eram as inspirações dele, as referências dele, pra gente começar a montar essa história? Sim, vamos lá. Vou tentar aqui montar uma linha do tempo, né? Eu sempre comento muito com a minha esposa que eu sou muito resumido, né? Então, aquilo que ela às vezes estende um pouco para falar, eu falo em pouco tempo, mas eu vou tentar montar aqui uma linha do tempo da minha história, né? E focar um pouco aqui na parte profissional. Bom, comigo, a princípio, né? As coisas nunca são tão claras na minha vida, assim. Eu não fui aquela criança que, por exemplo, tinha um sonho de ser advogado, né? Então, assim, eu vejo que uma das lições que eu tenho aprendido na vida é que muitas vezes as coisas vão acontecendo conforme os passos que você dá. Então, muitas vezes a gente não vai ter clareza de tudo. Então, a minha trajetória, ela foi começando de alguns passos que eu dei lá no início, né? Então, como eu falei, eu nunca tive um sonho de ser um advogado, um médico, ou um contador, ou um engenheiro, né? Na verdade, é até um pouco atípico, né? A minha história, porque eu sempre gostei muito de esportes radicais, né? Então, por exemplo, eu passei a minha infância andando de skate, né? E até um determinado momento da minha infância para minha adolescência, eu tinha uma certa expectativa, né, de ser um skatista profissional, né? Embora eu sabia que eu não tinha tanto talento, né? Eu tinha que ser mais esforçado do que, do que talentoso, né? Então, até uma certa idade, eu tinha essa expectativa, cheguei a participar de competições, né? E meus pais sempre me incentivaram muito, principalmente a minha mãe, né? Que foi quem me criou, né? Sou filho de pai separado, então cresci com a minha mãe e ela sempre me incentivou muito. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu vi que as coisas no skate não iam acontecer e eu era bem consciente disso, né? E eu me lembro que eu saía da escola, quando eu tinha algum curso de informática, de inglês, é, eu ia andar de skate após, ou já saía da escola se eu não tinha nada para fazer, eu já chegava, almoçava e ia pra rua andar de skate, né? E até que um dia tava eu e um amigo meu, e a gente já tava com 16 para 17 anos, né? E a gente um dia, assim, voltando para casa, a gente olhou um pro outro, pô, acho que a gente precisa fazer alguma coisa da vida, né? Não dá para ficar só nessa vida de andar de skate. E aí foi muito engraçado, né? Que embora você citou que eu sou muito novo, mas nem tanto, eu ainda sou daquela época que a gente mandava o currículo, ia procurar, né? E aí eu me lembro que quando a gente despertou esse interesse por trabalhar, né? A gente dedicou um dia para ir no centro de São Paulo com currículo, numas agências de emprego, para entregar currículo. E Currículo impresso na currículo pastinha. impresso na pastinha. E eu me lembro que a gente foi até no McDonald's. E nem o McDonald's me quis naquela época. Né? Porque assim, Eles perderam. era onde as pessoas batiam na porta e o último conseguia lá, né? Mas nem isso. Né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico-administrativo, né? Aqueles ensinos sociais profissionalizantes, que você termina o curso e ele já te indica para algumas empresas aqueles processos de menor aprendiz. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso desse. E eu terminei o curso, e aí eu me lembro que muitos dos meus amigos rapidamente já conseguiram lá uma vaga de emprego, e o meu processo demorou um pouco, né? O meu processo demorou um pouco, e em algum momento eu já estava até quase já perdendo um pouco as esperanças. E aí até que, certa feita, aconteceu que uma empresa me chamou, né? Era uma empresa que era relativamente próximo de onde eu morava, lá na Zona Leste. Essa empresa ficava no bairro do Tatuapé. E aí aconteceu que eu fiz o processo seletivo para menor aprendiz, auxiliar administrativo, e aconteceu de eu conseguir a vaga, né? E assim, foi a minha primeira experiência, né? Era uma empresa de comércio exterior, era uma empresa de médio porte, era uma empresa multinacional, né? Era uma empresa que já tinha até uma boa estrutura, e aí foi ali que iniciou a minha carreira, né? Então eu iniciei com um contrato que tinha 2 anos,
Com 10 meses eu fui efetivado, então eu era o menor aprendiz administrativo e eu acabei me tornando o auxiliar financeiro e contábil, né? E até então eu ainda não me via ainda nessas áreas, porque eu ainda tinha certa esperança de eu trabalhar com esporte, né? Depois que eu vi que eu não tinha um futuro no skate como atleta, eu pensei, pô, acho que eu posso estar inserido nesse contexto. Então eu pensei até em fazer, sei lá, educação física, fisioterapia, alguma área que eu tivesse envolvido. Mas aí acabou, né, que a vida acabou me levando, né, para esse lado mais corporativo e eu também fui gostando e eu também fui me identificando, né? Então eu passei uma temporada como auxiliar administrativo, depois eu me tornei auxiliar contábil, assistente contábil, aonde eu consegui assim ter uma noção do mundo corporativo. E aí, como era uma empresa de comércio exterior, eu ainda estudava nessa época, então tinha 17 anos, estava no último ano da escola e estava trabalhando. Certo. E aí eu ainda não tinha, eu não sabia o que eu ia fazer da faculdade, né? Não sabia. E aí, quando eu entrei nessa empresa, era uma empresa de comércio exterior, né? Logística estava muito em alta, eu fui fazer um curso de logística, né? Aquele curso tecnólogo de logística. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu fui para essas áreas contábil e financeira, terminei o curso de logística, fiz até o fim, também foi muito válido pelo tipo de negócio da empresa, pelo aprendizado, mas como eu já estava mais focado na área financeira e contábil, eu terminei o curso de logística e fui fazer o curso de contabilidade, a graduação de contabilidade, Boa. né? E aí nessa empresa eu fiquei por cerca de 5 anos. Foi uma empresa que eu entrei como menor aprendiz, saí como assistente contábil, fiquei lá 5 anos. E aí, nessa minha vida ali de contabilidade, então era um trabalho muito intenso, né? Era fechamento, né? E era até engraçado porque, assim, eu não contava com os dias de finalzinho e começo de mês. Então, por exemplo, do dia 28 ao dia 2 ao dia 3, eu sabia que eu não ia ter vida porque o fechamento contábil era muito intenso, né? E é até engraçado porque eu faço aniversário no dia 1º, né? E o meu aniversário é dia 1º de maio. E é feriado, sempre feriado. Uhum. Mas nesses 5 anos da minha Dia do vida, trabalho, né? eu fazia aniversário eu faço aniversário no dia do trabalho e passava todo o meu aniversário trabalhando intensamente, porque era o principal dia do fechamento. Nossa. E aí, trabalhando na contabilidade, eu atendia a auditoria, né? Então, os auditores iam lá na empresa fazer a auditoria e eu atendia eles, solicitação de documentação e tudo mais. E aí eu vi aqueles auditores chegando na empresa de terno, indo para uma salinha e todo mundo com medo deles e todo mundo respeitando eles, tal. Eu falei, pô, essa profissão era interessante, né? E aí na faculdade eu tinha um amigo que era do meu grupo, né, que trabalhava com auditoria e eu também via ele chegando sempre de terno, chegava sempre atrasado porque falava que estava no cliente, porque falava que estava corrido, ou não ia porque estava em viagem, a trabalho, e isso começou a me instigar. Falei, pô, eu quero ser que nem esses caras, né? Até que esse meu amigo, ele me indicou para fazer o processo seletivo, né, na empresa onde eu trabalho hoje, na PPIC Auditores, e aí era o processo de trainee, né? E aí eu fui fazer esse processo, né? Foi um processo que você também participou. E foi muito intenso, assim. Foi um processo intenso. Acho que naquela época foram mais de 1.000 inscritos, né? E passaram 16, uma turma de 16 pessoas. Tiveram várias etapas, né? E aí eu me lembro que cada etapa era uma ansiedade, porque até então também já estava acontecendo que eu estava há 5 anos na mesma empresa, então eu fazendo a mesma coisa, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e aquilo também já não estava jamais me fazendo bem. Eu me lembro que eu entrava na empresa assim, não que tinha um ambiente ruim, não que o trabalho era ruim, mas acho que era algo meu mesmo de chegar e entrar na empresa e parece que as vistas já embaçava, parece que as horas já não passava e eu comecei a entender, pô, eu acho que aqui já não é mais o meu lugar,
Acho que foi o meu lugar até determinado momento. Fui totalmente grato a todo mundo, assim, tive pessoas que me inspiraram muito e que me inspiram até hoje, assim, levei uma bagagem, né, da empresa Geo de gerenciamento de fretes. Então, assim, fui grato, mas eu acho que foi um ciclo, foi uma estação, e eu já estava ali no meu limite, né? E aí veio a oportunidade de fazer o processo seletivo de uma firma de auditoria, né? E para quem não conhece, uma firma de auditoria, ela tem alguns segmentos, né? Então, ela tem a área de auditoria externa, né? Que é a área que audita o balanço, as contas contábeis, saldos contábeis. Ela tem a área de tax, né, que trabalha mais com tributos, com auditoria das contas contábeis relacionados aos tributos. Ela tem a área de labor, que a gente chama, que tem um viés mais trabalhista. E tem também, né, a área de advisory, que eu sou suspeito para falar que é a melhor área, que é uma área mais estratégica, que é um trabalho mais dinâmico, né? E aí eu me lembro que tinha a opção de escolher, né, para qual segmento você queria prestar o processo. E aí eu me lembro que na ocasião, como eu trabalhava na contabilidade, então eu tinha mais contato com auditoria de balanço e tax. E eu preenchi lá no meu formulário que eu queria ir para uma dessas duas vagas, Uhum. né? E aí eu fui fazendo lá o processo seletivo que chegou em uma etapa de entrevista com a RH, com a consultoria e tudo mais. E eles me perguntaram, mas por que que você quer ir para a área de audit ou tax? E aí eu falei assim, porque eu quero entrar nas empresas, eu quero conhecer os riscos, eu quero ver onde tem oportunidade de melhoria, né? Falei sobre controles internos e eu não tinha noção de nada disso. E aí um dos entrevistadores falou assim para mim, bom, o seu perfil, ele não é para auditoria de balanço, né? Aqui tem um viés diferente. O seu perfil, ele é para a área de advisory, né? Que é uma área mais consultiva, que é uma área mais estratégica. Você toparia, né, ir para advisory ao invés de audit ou tax? Como eu já estava naquele momento de estar no meu limite da outra empresa, meu, o que eles falassem para mim, eu ia aceitar. Então eu falei, Uhum. não, lógico, com certeza, eu acho que eu tenho mais esse perfil mesmo, mas eu não sabia o que era a área de advisory. Tava no escuro. Tava no escuro, tava no escuro. E aí acabou que deu certo, né, esse processo seletivo, e aí eu comecei a vida na carreira de auditoria, né, no processo de trainee, né, que é a porta de entrada ali para todo mundo. E é uma carreira, né, onde tem as avaliações anuais, tem as promoções, e isso foi há 11 anos atrás, né? Então eu passei pelo processo de trainee, eu fui um trainee, e eu me recordo que, assim, foi muito disruptivo para mim, né? Porque eu fiquei 5 anos dentro de um escritório, ticando extrato, razão, lançando nota fiscal, lançando guia de impostos. E aí eu fui para uma área onde acho que o meu primeiro cliente foi uma pedreira, Uhum. né? Então eu peguei o computador junto com a equipe, a gente foi para uma pedreira auditar os processos de uma pedreira, né? E assim, e era um trabalho muito intenso. E eu lembro que assim, em 5 meses, pouco tempo, assim, eu vivi muito mais coisas do que eu tinha vivido naquele 5 anos. E Coisas aí, diferentes, né? coisas muito diferentes. E aí eu fui picado por esse bichinho da auditoria, onde essa história aí já está permeando por 11 anos. Legal. E aí você entrou como trainee 11 anos atrás e eu tive a bênção de estar do seu lado nesse processo e ser abençoado com a tua amizade desde então. E aí você foi crescendo na área técnica, né? Passando de trainee para assistente, assistente para sênior. Quais são as funções que você percorreu até então? Vamos lá. Então foi o primeiro ano, que é o ano de trainee, né? Que a gente fala onde que a gente é o pica-pau, Uhum. né? É o pica-pau porque é aquele que fica ali perguntando toda hora, é aquele que erra, é aquele que vai e volta 10 vezes para perguntar a mesma coisa. É o café Então com leite. é o café com leite,
né? Então foram um ano de trainee, né? Depois são 2 anos de associate, né? O associate é um assistente, né? Ele já não é mais um trainee, então ele é um pouco mais cobrado, ele já tem um pouco mais de responsabilidade, ele já tem um pouco mais de autonomia, né? Ele tem uma incumbência e uma responsabilidade de treinar o trainee, né? Porque assim, todo ano tem uma turma nova, né? Então, em um ano você é o pica-pau e no outro ano você está ensinando o pica-pau, né? E aí depois a gente aprende que a vida inteira é um pica-pau porque sempre tem coisa para aprender, porque sempre tem alguém no nível acima e a gente sempre vai estar, né? A gente sempre vai ser pica-pau de alguém, É isso aí. né? Quando você é trainee, você é o pica-pau do assistente, depois você é o do sênior, depois você é do gerente, depois você é do sócio e enfim, né? E não tem fim. E aí, quando você vira sócio, você começa a aprender que o cliente é quem determina o caminho A, B e C, contrato, negociação, caminhos, então, estratégias. Então, de fato, você começa. Sempre vai ter algo para aprender, né? Sim, é isso aí. E aí eu passei pela fase de associate, depois fui para sênior, né? Sênior ele já tem uma característica, um viés um pouco mais ali de liderança, né? Porque ele já se torna mais responsável, não só pela execução de um trabalho, de um projeto, mas também pela parte mais estratégica, mais até um pouco gerencial, né? Porque ele vai coordenar a estratégia do trabalho, né? Ele vai liderar pessoas que vai executar. E até abro um parênteses, assim, que uma das coisas que me chama muito a atenção na carreira e acho que também me fez me apaixonar pela carreira é desenvolver a liderança, né? Porque, como eu falei, todo ano tem uma turma nova de trainee e todo ano você sobe um degrau na escada, né? Então você tem a oportunidade de liderar pessoas, de ensinar pessoas. É uma profissão, é uma carreira que tem uma educação continuada, né? Então você tem essa oportunidade de desenvolver, né, a liderança, né? De inspirar pessoas, né? E eu acho isso fantástico nessa área, nessa carreira, que é essa oportunidade que a gente tem ali de liderar, né? Então passei, aí fui sênior, aí dentro de sênior tem alguns degraus, né? Que é sênior 1, 2, enfim, até eu me tornar um acting manager e gerente, né? Que é a posição que eu estou hoje. Legal. Ainda tem alguns degraus para serem conquistados aí. Exato. Próxima Tem, posição será diretor e depois sócio. exatamente. Legal. Então, vamos dizer assim que você está no primeiro nível da liderança estratégica da companhia. Exatamente. E acho que perfeito o termo aí é liderança estratégica, né? Porque assim, até você chegar ao cargo de gerente, eu faço uma analogia que você é aquele filho dentro de casa, aquele filho novo, né? Ou seja, quando o filho é novo, ele não é convidado para a mesa para discutir as contas. Então tem um pai que paga as contas, né? O filho tem a incumbência de cumprir com o papel dele, que é de estudar, que é de algumas obrigações em casa, mas são os pais que fazem o gerenciamento da casa, são os pais que pagam a conta, são os pais que saem para trabalhar e volta com dinheiro para pagar a conta, que discute se vai comprar ou não, se vai trocar um móvel ou não, se vai viajar ou não, aquilo que vai acontecer, né? Então, até você chegar num cargo de gerente, você tem uma parte estratégica, técnica dentro de um projeto, mas não da área como um todo. E quando você chega no nível de gerente, você já é convidado para sentar numa mesa, né, com as pessoas, com os adultos da casa e discutir as contas. E aí você tem que trazer dinheiro para casa. E aí você tem que tomar decisões importantes que vai impactar a vida de pessoas. Se você vai contratar, se você vai demitir, se você vai congelar, o quanto de aumento, né? Se você vai disponibilizar um treinamento. Então você senta numa mesa aonde vidas de pessoas
podem ser determinadas pelas suas decisões, né? Obviamente que não é uma decisão singular, individual, é uma decisão de um colegiado, de um coletivo, de outras pessoas que estão ali, mas naquele momento a sua voz, ela é ouvida e talvez você pode determinar algo que vai impactar na vida de pessoas. Então a conversa começa a ficar um pouco mais séria, né? Legal. É, você senta à mesa, mas ainda tem o pai e a mãe na mesa, Tem, né? tem. Então ainda tem decisões que serão tomadas, talvez a maioria, embora ou sendo ouvidos, Uhum, mas serão tomadas pelos anciões, vamos dizer assim. exato. Legal, mas já começa a partilhar das suas opiniões, e aí Uhum, começa também, por isso que leva um tempo talvez, né, Rafa, porque ah, tem que ser opiniões de fato baseadas em situações reais, em coisas que, com todos os riscos associados àquela decisão, para realmente influenciar ou não numa tomada de decisão, né? sim. Tem que ser muito responsável. Por isso que leva um tempo para amadurecer e chegar nessa posição. Sim, exatamente. E assim, o tempo de maturação, né? Quando você é mais novo, quando você está lá no início da carreira, você pensa que é um desafio muito grande e realmente é, né? Mas essa jornada, todo esse percurso, ele vai te preparando para isso, Uhum. né? Então, é até algo, né? Que hoje a gente tem uma geração que ela é muito ansiosa, né? Que muitas vezes quer pular algumas partes do processo que é necessário para quando você chega a sentar nessa cadeira, nessa mesa, né? Então, assim, quando você sobe degrau por degrau, você chega lá preparado, né? Então, por isso que é importante cumprir com todos esses processos, porque assim você sabe tudo aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Então, assim, quando a pessoa está no início da carreira, parece que é muito desafiador e realmente é. Mas quando você se preparou para isso, quando você viveu tudo isso e aí você chega nesse momento, se torna um pouco mais fácil, né? De você lidar, porque assim você viveu, você participou daquilo, então você não foi, você não chegou ali do nada, não, teve uma trajetória, né? Então a gente consegue tomar as melhores decisões, não que todas as decisões a gente vai acertar, mas eu acho que ali no compartilhar de ideias com as outras pessoas, a gente sempre chega, né, ali nas melhores decisões. Legal, bem interessante essa forma, né, que você contextualizou, que toda essa jornada ela é fundamental, né? Às vezes a ansiedade pode querer antecipar alguma etapa, Uhum. mas essa etapa, essa lacuna que vai ficar para trás, ela vai ser importante lá na frente. Então, a recomendação é não pule etapas, né? Não pule Vá etapas. com calma, aproveite, Uhum, capture tudo que puder durante essa jornada, porque vai chegar o momento que você vai ter que tomar decisão uhum, baseado naquela etapa lá de trás, uhum. né? Porque você já viveu, você sabe o que que é, o que que não é, você sabe se é verdade, se não é, se dói, se não dói. Exatamente. Então, se é quente, se é frio. Então, isso tudo é importante. Uhum. Interessante. E nesses 11 anos de história, você disse que em 5 meses você já tinha vivido muito mais coisas do que você tinha vivido em 5 anos. Sim. Então, em 11 anos, eu imagino que seria inimaginável. Mas, assim, o que que você viveu de tão diferente, ou algumas coisas que você viveu de tão diferente nesse período, que Uhum. você considera importante para esse homem que você se tornou, para esse profissional que você se tornou? Sim, vamos lá. Eu acho que assim, a carreira de auditoria, ela é muito dinâmica, né? Então, assim, quando eu falo que eu vivi muitas coisas, né? Hoje as pessoas falam, nossa, mas você está há 11 anos na mesma empresa? Eu falo, sim, eu estou há 11 anos na mesma empresa. Mas é como se eu tivesse trabalhado em 50 empresas, né? Porque, assim, eu não estou 11 anos fazendo a mesma coisa e com o mesmo tipo de negócio. Então, por exemplo, lá no início eu auditei uma pedreira, né, os processos de uma pedreira, mas eu também auditei uma construtora, então eu fui para a obra, eu auditei a obra, mas também depois eu fui para uma empresa de prestação de serviços de dados e auditei essa empresa e conheci os processos de uma empresa que presta serviços de dados.
mas eu também auditei depois uma operadora de saúde, então eu fui lá e conheci os processos de uma operadora de saúde. E aí depois eu auditei uma farmacêutica, então eu conheci uma farmacêutica, eu tive no dia a dia de uma farmacêutica. Depois eu auditei uma empresa de fornecimento de energia, né? Depois eu auditei uma empresa de valorização de resíduos, eu auditei um clube hípico, eu auditei empresas do segmento de varejo, né? Então, quando eu falo que eu vivi muita coisa, é nesse sentido. Então, assim, eu tive dentro de várias empresas, de grandes empresas, né? Eu tive a oportunidade, né? Eu sempre valorizo muito essa questão da mesa, de sentar na mesa, porque na mesa a gente está aqui no mesmo nível, né? Então, embora novo, embora até um pouco inexperiente, eu tive a oportunidade de sentar com grandes lideranças desse país, né? Que conduzem grandes empresas, né? Que desenvolve a economia do país. Então, assim, ainda sendo novo e um pouco inexperiente, eu tive a oportunidade de sentar com o CEO, com o CFO, com presidentes, com pessoas tomadoras de decisões que eu, assim, sempre observo muito como essas pessoas tomam decisões, né? Então, você está na mesa com um C-level e aí, às vezes, um tema que é muito sensível, ele tem uma sacada, assim, muito tempestiva, muito rápida e eu sempre observo muito isso, né? Aquilo que talvez para mim seria um grande desafio, ele já tem uma resposta ali na ponta da língua. Então, essa oportunidade que eu tive, né, também de participar dessas reuniões, de participar de uma reunião de um conselho de administração, de uma multinacional, de uma empresa de capital aberto, de participar de reuniões de comitê, de auditoria, com profissionais super experientes, né, assim, com tempo de carreira muito maior do tempo que eu tenho de vida, né? Então, assim, tudo isso, assim, é muito enriquecedor, né? Assim, talvez em uma empresa, dificilmente um analista, uma pessoa nova, ela vai sentar com o CEO da empresa para discutir assuntos, né? E eu ainda sendo novo, no início da carreira, eu já tive diversas oportunidades, né, de sentar com o CEO e não apenas ouvi-lo, mas ele parar para me ouvir Sim. também, né? Então, assim, quando eu digo que foi muito enriquecedor, quando eu digo que agregou muito, foi nesse sentido, assim, dessas oportunidades. Tanto de eu conhecer diversos segmentos, diversos mercados, tanto de me relacionar com diversas pessoas de diversos níveis, né? Então, acho que isso agregou muito assim, acho que essa é uma das vantagens dessa carreira, assim. Eu sempre, né, hoje eu defendo que todo mundo deveria passar por uma empresa de auditoria, tanto para conhecer, né, os mercados, os tipos de negócio, né, e também para ter essa experiência de lidar com diversas pessoas, fazer um network muito grande e ter relacionamentos. Eu acho que isso é muito válido, muito enriquecedor, assim. Acho que isso contribuiu e ainda tem contribuído muito, né, para a pessoa que eu tô me tornando. Eu ainda me vejo muito no início de tudo. Ainda com muita lenha a queimar, muita entrega a ser feita, muitos outros negócios a serem conquistados, né, e Exato. participar. Mas é muito legal ouvir isso, que de fato, geralmente a pessoa trabalha, vamos pensar que a pessoa trabalhe 10 anos em cada empresa, ela vai passar ali por 3, 4 empresas ao longo da jornada dela, né? Uhum. E ela vai entender muito bem daquele negócio, vai conhecer todo mundo que está ali, mas vai ver todas aquelas pessoas todos os dias, mesma dinâmica, mesmo comportamento, mesmo sistema, mesma porta, mesmo estacionamento, mesmo tudo, Uhum. né? E na maioria das vezes, olhando o dinamismo que existe em companhias tradicionalmente, né, consolidadas, aí companhias que são aí conhecidas como transatlânticos, não tem mudanças, né, Rafa, tão constantes. Então o Uhum. analista ele fica lá muitas vezes 5, 10 anos na mesma função. O coordenador, 5, 10 anos na mesma função, e assim por diante. Às vezes, dependendo da companhia, o sujeito tem que até
pensar, pô, eu só vou evoluir na carreira se o sujeito sair daqui, né? Então, é muito difícil. Uhum, Quando na auditoria você experimentou isso, você em um período curto de tempo, você faz um projeto de 3 meses numa farmacêutica, um projeto de 1 mês numa hidrelétrica, um projeto de 5 meses numa construtora, um projeto de 2 meses numa distribuidora, você vive o que você disse mesmo, uhum, 50 empresas em 10 anos, né? exatamente. Em posições totalmente diferentes. Companhias que têm uma governança menor e você fala direto com o presidente. Companhia que tem uma governança maior e que talvez você vai falar com o presidente e com o conselho. Então, isso tudo traz um enriquecimento e uma Uhum. musculatura para o profissional muito forte, né, Rafa? Sim, sim, de fato. E assim, o tipo de negócio e as áreas dentro desse negócio. Então, por exemplo, a gente vai auditar uma empresa, o plano anual de auditoria. Então, a gente passa pela área de vendas, a gente passa pela área de compras, a gente passa pelo financeiro, contas a pagar, contas a receber. A gente vai passar pela área técnica da empresa. Então, se é uma construtora, pela área de engenharia, se é uma empresa do varejo, do ramo da moda, você vai passar por marketing, por estilo, né? Então ainda tem essas peculiaridades de cada empresa, onde você não apenas conhece os segmentos, mas as áreas que envolvem esses segmentos. Então, assim, é muito, muito válido, assim, muito enriquecedor. E o mais legal também, você entende coisas além de áreas específicas daquele setor, né? Uhum, Você também conhece como que é feito coisas que às vezes a gente consome no dia a dia e nem percebe. Uma roupa, um uhum, remédio, ou como é que a pedra é extraída, né? Então, assim, uhum, todas essas coisas que fazem parte da rotina do ser humano, da sociedade, de comprar um item básico ou comprar alguma coisa para sua casa, um móvel, uma pedra de mármore, uhum. tudo isso você participa numa etapa antes, né? Então, engrandece também você ver que essa sua participação é fundamental para negócios que impactam a sociedade de fato, né? Exato. Acho que isso impacta a sua cosmovisão, né? A sua visão de mundo, como que você enxerga as coisas. Então, por exemplo, às vezes eu estou em um shopping e eu passo na frente da vitrine de um cliente meu e eu falo assim, ó, tem um motivo para essa vitrine estar desse jeito, né? Eu tenho um dos meus clientes, é uma empresa que faz valorização de resíduos, né? E aí eu estive numa viagem recentemente, né? Aonde eu vi que o consumo de vinho era muito grande, assim, todos os lugares, todo mundo tomando vinho, e aí eu, e aí eu comecei a pensar, nossa, esse lugar, ele produz muita garrafa, né? E como que é descartada essas garrafas e como que eles tratam esse tipo de resíduo de vidro, né? Eu já comecei a pensar onde que era o aterro, o que que eles faziam com aquele tipo de resíduo, porque assim era um consumo muito muito grande. Então você Uhum. acaba olhando para as coisas já pensando tanto na origem quanto na destinação, assim. Legal, você já começa a pensar o que que é feito com isso, né? Exato. É, Você se torna uma pessoa muito curiosa Sim. de coisas que não fazem, às vezes, até parte daquilo que você está vivendo, mas você fala, meu, por que isso? Por que daquilo? Será que isso tem conexão com o meu cliente? Será que não tem? E isso tudo gera também conexão com as pessoas, porque aí Uhum. provavelmente você vai trazer esse assunto em algum momento para concluir sua curiosidade, né? Para Uhum. saber se de fato onde é que vai parar essa garrafa, né? Exato. Então, tudo isso é muito interessante e enriquece o seu conhecimento, né? A sua presença de habilidade de saber como que uma coisa interfere na outra. Isso é muito legal. Sim. E essa parte de conexão é muito interessante, né? Porque assim, como você lidar com diversos tipos de negócio e você também está em diversos locais diferentes, né? Então, assim, até eu entrar na auditoria, eu nunca tinha viajado de avião, Legal. né? E aí a primeira viagem de avião que eu fiz foi por conta de trabalho. E aí eu me lembro que até teve alguns anos que eu viajava tanto assim que
toda semana eu estava no aeroporto, Uhum. né? E aí eu tive a oportunidade também de conhecer diversos estados, né? Lugares que eu nunca, que assim, que talvez se eu não tivesse nessa profissão, eu não teria a oportunidade de conhecer, né? Por exemplo, Brasília, né? Brasília não tem um apelo turístico tão grande, né? E talvez eu nunca me imaginaria indo para Brasília para fazer um passeio. Uhum. Nossa, e a primeira vez que eu fui para Brasília, eu achei fantástico Brasília, assim, aquela parte da esplanada, a arquitetura da cidade e tudo mais, e tantos outros estados que eu acabei conhecendo, pessoas, né, culturas que hoje criam diversas conexões, né? Eu estava nessa viagem, teve um atraso em um voo e aí ficou aquele clima, diversas pessoas ali naquele clima esperando o que ia acontecer. E eu comecei a conversar com uma pessoa que morava em um estado que eu já fui, e aí conversando com ela, eu sabia assim, eu tive um assunto porque eu já tinha visitado a cidade dela, então conhecia alguns lugares, ela morava perto do lugar que eu me hospedei, então a gente tinha essa conexão. E aí, se você conversa com uma pessoa que trabalha em um setor específico, que você já fez um projeto, já auditou, você também tem um assunto com essa pessoa. E aí isso vai te gerando a oportunidade de você criar várias conexões, né? Tem um momento que até assim, parece que a gente começa a virar aquele contador de história, né? Hum. Parece que a gente conhece tudo, já viveu tudo, né? Todos os assuntos você consegue caminhar. Às vezes, quem tá próximo a você e não entende muito, fala, nossa, esse aí é o sabichão, esse ele sabe tudo. É. Né? Parece que a gente sabe, mas não é, por conta dessa experiência, por conta dessa vivência, né? A Que é a exposição, né? exposição, E exatamente. de fato a auditoria, o setor da auditoria, ele proporciona isso. Sim. E é tão claro, porque quando eu me lembro quando a gente entrou no programa de trainee, os instrutores, né, que depois ao longo do tempo se tornaram nossos colegas e tudo mais, eles já falavam, meu, já se cadastra em todos os programas de milhagem, porque você vai viajar tanto que você vai adquirir muita milha, né? Uhum. Então, toda essa exposição que a auditoria te proporciona de negócios diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, localidades diferentes, enriquece teu neurônio, né? Uhum. O cérebro é um músculo. Quanto mais você expõe ele a informação nova, ele vai se exercitando e vai te possibilitando conhecer mais. Uhum. Então, realmente, às vezes você está numa conversa e aí você fala que conhece a pessoa, esse daí já sabe tudo, né? Mas não é, a exposição que você teve. Igual pessoas que muitas vezes viajaram para muitos países, né? Uhum. Sim. E aí é legal também quem teve essa oportunidade de viajar a vários países, conhecer culturas internacionais, outra forma de dialogar, de se relacionar, de fazer negócios, isso tudo engrandece a pessoa, né? É muito legal. Sim, e aí tudo isso a gente acaba, essa carreira, ela acaba te proporcionando a isso, né? Ela acaba te expondo a isso, né? Por isso que às vezes a gente fala que a gente é picado por esse bichinho, porque atrai muito, né? Talvez tem pessoas que têm aquele perfil que quer ter uma mesa com um retrato da família, né? Uhum. Há 11 anos eu não tenho mais uma mesa. Né? Há 11 anos eu tenho minha mala, minha mochila com meu computador e qualquer lugar se torna a minha estação de trabalho, né? Já teve trabalhos que eu fiz que eu estava dentro de um container numa beira de uma estrada lá no interior do Paraná, Num calor de. num calor absurdo. Né? Já teve estação de trabalho que eu estava dentro de uma indústria com o computador apoiado em cima de uma máquina. Né? Já teve trabalho que eu estava dentro de uma obra e aquele lugar era a minha estação de trabalho, né? E aí é até engraçado que tem alguns projetos que são mais longos, né? Então, por exemplo, eu já fiquei um ano no mesmo projeto, indo para a mesma empresa, Uhum. né? E aí, quando se torna um pouco longo assim, eu já acabo ficando um pouco agoniado. Falando, não, eu preciso dar uma rodada, porque assim, já começa a ficar naquele clima. Por mais que muitas empresas, às vezes, tenham aquele ambiente muito atrativo, né? Eu me recordo de uma empresa que eu fiquei muito tempo, que ela tinha até uma sala do sono. Olha, que legal. Né? Então, era uma empresa que tinha uma sala do sono, assim, cabine mesmo, para você entrar lá, dormir. E a empresa, ela te estimulava a tirar parte do seu dia para ir lá dormir
lá na sala do sono, né? Uma empresa que tinha o dia inteiro bolo, suco, assim, que te proporcionava um, um conforto para você ficar ali. Mas ainda assim, diante de um conforto, de um ambiente super cool, ainda assim chegava uma hora que eu sentia já saudade, que eu já via que ali já não era mais meu lugar. Então, te traz um espírito meio nômade, né? De você estar sempre Em outros em lugares. outros ambientes. É legal esse ponto que você colocou, porque de fato você tem prós e contras de toda a profissão, né? Você tem o lado bom que você adquire muito conhecimento, é, mas você também tem o lado ruim de que você não tem a foto da tua família lá. Também é legal, mas tudo Sim. bem, você olha no celular, você liga. Uhum. É, tem trabalhos que você vai para casa todo dia. E dependendo do projeto que você estiver fazendo, você vai ficar 2 semanas longe da tua família. Sim. Mas também tem o lado que você mencionou agora dos escritórios. Às vezes o seu escritório é um container no meio da obra, Uhum. né? Sim. Não tem restaurante, você vai comer a quentinha que vão entregar para todo mundo ali. Exato. E às vezes você vai estar numa empresa que é super moderna, né? Dessas startups de nível mundial, super legal, bacana, com sala de descompressão, refrigerante, bolo, suco à vontade o dia inteiro. Então, você Uhum. tem lados bons e lados ruins a todo momento, né? Uhum. Isso é bem interessante de refletir e pensar, porque nem todo mundo vai se acostumar com Uhum. esse método. Mas aqueles que se acostumam, que são mordidos pelo bichinho, geralmente amam e vivem tranquilamente esse modelo, né? Sim, sim. E isso também me ensinou e tem me ensinado muito que, assim, a vida sempre vai ser feita de escolhas, né? E a grama do vizinho vai sempre ser mais verde, né? Então, assim, às vezes você olha para o lado, com certeza vai ter empresas melhores, com salário maior, mas a gente aprende que a gente tem o nosso lugar, Uhum. que talvez a outra empresa tenha um ambiente mais agradável, ou pague mais, ou tenha um plano de carreira, enfim, N fatores, né, que são esses pontos positivos e negativos que você colocou, né, mas eu acho que uma das coisas mais disruptivas da vida é quando você entende que você está no lugar que você deveria estar. Boa. Existe um lugar melhor e existe um lugar pior, mas eu tô no meu lugar, né? E assim, hoje eu vejo que eu estou no meu lugar, eu estou na minha carreira. Então, assim, eu falei lá no início, né, que assim, eu nunca tenho clareza do todo, né? Então, as coisas vão se descortinando, né? O meu propósito, ele foi ficando cada vez mais claro e eu ainda não vejo que eu concluí-lo, mas à medida que você vai dando uns passos, né? Eu penso que é como se você estivesse dirigindo numa estrada durante a noite, né? E aí o farol do carro, ele não pega a estrada toda. Ele pega, sei lá, 20 metros à frente, né? Mas cada distância percorrida com o carro, você vai vendo mais parte daquela estrada até você chegar no seu destino final, Uhum. né? Então, assim, lá no início, eu não sabia que eu ia chegar aonde eu cheguei, mas alguns passos eu fui dando e foi se descortinando, né? Hoje, claro que eu tenho muito mais eh, clareza, né? Eu não sabia em qual seria a minha profissão. Não que eu deixei a vida me levar, a vida leva eu, né? Até porque a gente também tem a nossa responsabilidade, até porque a gente também tem as nossas escolhas, mas eu entendi, né, que Deus mesmo foi me encaminhando para o meu propósito, né? E não que eu cheguei no fim dele, mas assim, hoje eu tenho a convicção que eu tô fazendo o que eu fui chamado para ser e que eu tô vivendo, né, no lugar que eu deveria estar, né? Então acho que esse senso de propósito ele é muito importante, né? Quando você realmente faz aquilo que você foi chamado para fazer, né? Por exemplo, o garfo, né? O garfo ele foi feito para você pegar ali a comida e levá-la à boca. Se você tentar fazer essa função com a faca, vai ser muito difícil,
vai machucar a boca, porque ela não vai estar cumprindo o propósito dela, porque o propósito da faca é cortar, o de levar a comida à boca é do garfo, Uhum. né? Então, assim, então quando você vive o seu propósito, né? Quando você entende que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, as coisas embora, assim, dê trabalho, né? Eu sempre falo que nem tudo é perfeito, né? Quando a gente coloca aqui as experiências, né? Eu me lembro que lá no começo eu ficava apostando muito, né? Ia viajar, apostava, check-in no aeroporto, almoçando no restaurante, na beira da praia e tudo mais. Aí a galera pensa que é só glamour, né? Nossa, vive viajando, Uhum. né? Assim, mas mal sabe a correria que é ali no dia a dia, né? O Exato. pessoal só vê ali o glamour. E eu sempre falo que para você fazer algo que você gosta, você tem que fazer um monte de coisas que você não gosta, né? Então, assim, viver o seu propósito não é que tudo vai ser um mar de rosas. Não é que tudo vai dar certo o tempo todo. Não é que você vai estar alegre o tempo todo, né? Mas é você saber que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, né? E assim, embora tenha os desafios, mas você consegue enxergar o resultado e ver o propósito daquilo. Lindo de ouvir isso, meu amigo. E de fato é uma lição para todo mundo que assiste, para poder entender qual é o seu lugar, né? Acho que passa por um processo de maturidade, Uhum. né? Que leva tempo, por isso que não pode passar pelas etapas, pular etapas, porque essa maturidade te permite fazer essa autorreflexão, essa análise e dizer, não, de fato esse é o meu lugar, né? Uhum. Eu estou no lugar certo e é aqui que eu vou continuar me desenvolvendo, aprendendo, executando e impactando quem está perto de mim. E é o que você tem feito. Então, muito legal. E como você falou sobre o aspecto de que você entende que Deus te colocou nesse lugar, eu queria entender também, te perguntar qual a importância da fé para você diante de todo esse cenário. O cenário que hoje você sabe que, eh, como exemplo que você deu do carro, né? Que Uhum. você acende o farol e o farol te ilumina 20 metros para frente. É como o passo de fé, né? Então, qual a importância da fé diante de todo esse cenário da sua vida, de desenvolvimento profissional, pessoal, crescimento, conquistas? Vamos lá. A fé, para mim, acho que na minha vida é o principal pilar, né? Eu venho de um lar cristão, então eu cresci desde a minha infância frequentando igreja e até hoje, não só frequentando, mas atuando, né, de forma ativa e liderando. E eu vejo que a minha vida sempre foi pautada na fé, né? Uma das definições bíblicas de fé é que a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera, né? Então, existem coisas que muitas vezes a gente não vê, como o exemplo do carro da estrada, mas você sabe que existe uma estrada, né? Então, assim, a fé, ela não é irracional, né? Pelo contrário, né? A fé, ela tem a sua racionalidade, né? Mas assim, nem sempre você vai entender tudo. Então a fé, ela vai ser a confiança, né? A confiança. Então, desde então, mesmo não tendo clareza das coisas, e mesmo não tendo certeza, eu tinha confiança. Uhum. E confiança em quem? Em Deus, né? Porque assim, eu venho de um lar muito simples, muito humilde, sempre morei nos extremos da cidade, né? As oportunidades sempre foram muito difíceis, sempre foram muito escassas, né? E eu vejo que se eu cheguei aonde eu cheguei, foi porque assim alguém iluminou meu caminho, né? Alguém me conduziu até lá. E esse alguém é Deus, assim. Eu sei que eu não tinha habilidade, eu não tinha indicações, eu não tinha nada, né? Então, assim, e aí hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, bom, quem me trouxe até aqui, até agora, vai me levar até onde eu tenho que chegar, né? E obviamente que tem alguns desdobramentos aí no meio do caminho,
né? Mas, assim, a fé, para mim, é um dos pilares fundamentais, né? É a confiança em Deus, né? Que mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Ainda assim existe um propósito, né? Tem um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E todas as coisas são todas as coisas, né? Todas as Legal. coisas são as coisas boas e as coisas que aparentemente são ruins, né? Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que naquele momento que você está passando por aquela situação, você acha que é uma ruim, você acha que é negativo, você acha que deu errado. Mas aí passa aquela fase, né? Porque né, um dos nossos líderes diz que na vida tudo passa. Então, se você está na fase boa, ela vai passar, e a fase ruim, ela vai passar. E às vezes tem situações que ocorrem na nossa vida que parece que está dando errado. E vai passar. E você vai passar por aquilo, você vai sofrer, você vai sentir dor, né? Você vai se sentir ameaçado. Tem coisas que parece que você fala, não, aqui é o fim da linha. Aqui é o limite. Não tem mais como. E aquele momento passa. E aí você olha para trás, você vê que não, na verdade não estava dando errado, estava dando certo. Porque se aquilo tivesse acontecido, isso não estaria acontecendo hoje. Se aquilo tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, a fé, para mim, é isso: é você confiar. Mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando é aquele dia chuvoso, é aquele dia de tempestade, mesmo quando aparentemente nada está dando certo. Então, assim, é o pilar fundamental, assim, da minha vida, né? E acho que é o que trouxe, é o que me trouxe até aqui, é a fé. Amém. Louvado seja Deus. Para a gente encerrar no último capítulo do nosso bate-papo, eu queria entender com você se o sonho de ser skatista morreu lá atrás ou se você continua ainda andando de skate para lá e para cá nas suas horas livres. Como é que é o esporte para você nos dias atuais? Bom, o sonho de ser um atleta profissional, né, ele realmente ficou lá atrás, né, mas a prática, claro que hoje, né, com muito mais, com menos tempo de prática, mas eu ainda continuo praticando sim, né, e aí no meio do caminho, né, como eu falei que eu sempre gostei de esportes com prancha, esporte radical, porque na verdade eu nunca fui bom com bola, né, a bola vem para mim chutar ali, eu chuto para lá, né? E eu nunca fui bom também com esporte de raquete, porque eu sou canhoto, então eu já pego na raquete errado. E eu sou canhoto na mão e destro no pé. Então, assim, esporte com bola sempre pra mim foi assim absurdamente ruim, né? Eu me lembro que quando eu estudava na educação física, eu nunca era escolhido pelos times. Algumas vezes eu era escolhido porque o líder era um amigo meu, Uhum. mas eu sempre fui muito ruim. E aí eu me lembro até uma época que eu já andava de skate desde pequeno. No dia da educação física, eu levava o skate para a escola, eu ficava andando de skate na escola, né? Então, assim, no meio do caminho, além do skate, também entrou o surf, né? Então, eu tento conciliar, assim, de vez em quando. Assim, tenho amigos que andam de skate lá das antigas, né? Que a gente se encontra. Claro que hoje, de uma forma muito mais leve, né? Porque, assim, eu tive algumas fraturas, né? No meio do caminho, quebrei o braço 4 vezes, desloquei o ombro, tal. Então, assim, hoje já não dá mais para ficar nesse ritmo. Mas, assim, bem de leve, hoje eu ainda pego meu skate, dou a minha voltinha. E isso para mim assim é terapêutico, isso dá uma oxigenada, né? É tanto o skate quanto hoje o surf, né? Que eu tento também manter uma prática, né? Eu me lembro que desde criança, assim, eu me lembro de uma época que eu ainda não conhecia a praia, mas eu já gostava do surf, eu já me imaginava um surfista, assim, foi algo desde criança, assim, que acho que já nasceu comigo, né? E aí depois ali na fase mais ali depois da adolescência, ali no início da juventude, né, quando você já tem aqueles amigos que começam a comprar o carro, quando você vai pra praia, né, eu e alguns amigos aí nos aventuramos no surf, e aí a gente tenta até hoje, né, claro que eu não tenho, não que eu fui muito habilidoso no skate, né, mas acho que eu tive um pouco mais de êxito do que hoje tenho no surf, mas
hoje o surf também é um hobby, algo que eu levo para minha vida e que eu também aprendo diversas, assim, lições ali dentro do mar, né? Porque, assim, o mar, ele é muito desafiador, né? E, assim, embora eu gosto de esportes radicais, eu tenho medo, né? Eu tinha medo de pular uma escada de skate, eu tenho medo de determinados mares, mas, assim, eu tenho essa questão comigo de vencer o medo, de me desafiar, assim, eu gosto dessa questão. O legal é que agora esse medo, ele vai ser parte combatido quando você descer com a sua esposa, ela pegar na sua mão, te der um beijo e falar: vai em paz, meu amor. É Que isso aí. agora tá casadinho, né? É isso aí. Aproveito para mandar um beijo para minha esposa, Aline, que tá aí nos acompanhando. Um beijo, meu amor, te amo. E com certeza esse apoio dela é fundamental. Boa. Meu irmão, obrigado por você se disponibilizar de vir aqui. Você sabe que eu sou seu fã, te admiro demais. Eu aprendo muito com você todos os dias. Eu, de fato, tenho um carinho enorme por você e estar aqui nesse bate-papo, aprendendo mais, ouvindo mais detalhes da sua história, me faz ainda mais agradecer a Deus por ter você como meu amigo. Então, obrigado de coração, obrigado por você se disponibilizar de sair da sua rotina, vir aqui conversar com a gente, compartilhar com o nosso público, né? Toda essa lição de que é possível você crescer, de você se desenvolver, de você impactar o mundo à sua volta, ter muito conhecimento, se expor, mas você tem que ter um passo de fé, tem que confiar que as coisas boas virão, tem que dedicar tempo à educação, buscar conhecimento, se expor e as coisas vão dar certo, né, meu irmão? É isso aí, eu que agradeço. É um prazer enorme. E tudo isso que você falou sobre a nossa amizade, sobre a nossa relação, é recíproco, né? Tem um texto bíblico que diz que em todo tempo se tem um amigo e na angústia nasce um irmão, né? E eu tenho você como esse irmão aí que já esteve comigo em diversos momentos. Então também amo você, sua família, né? A Cacá, a Danila. Acho que é um prazer para mim ter você como um amigo, né? Às vezes eu falo que eu quero ser para os meus amigos o amigo que você é para mim. Então é muito gratificante aqui participar desse momento com você e também ver aí o rumo que o Léo Santos Podcast tá tomando, que assim tem contribuído muito para a sociedade, eu digo, né? Tem alcançado muitas pessoas, tem inspirado muitas pessoas e tem me inspirado, assim, eu digo, pela experiência própria. Então, obrigado aí por poder participar desse momento. Prazer é meu irmão. Deus abençoe. Amém. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigado também por vocês dedicarem o tempo de vocês aqui ouvindo a história de uma pessoa brilhante na sua área de profissão, que tem se destacado, que é um grande líder, uma grande referência, e eu convido vocês a procurarem ele nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, Rafael Gonçalves com PH. Vocês vão ter ali a possibilidade de se conectar com ele, de interagir com ele. Ele é uma pessoa bastante ativa lá no LinkedIn. Se você quer buscar aconselhamento, quer pegar dicas, conversar um pouco mais, estabelecer uma conexão, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que ele vai estar de portas abertas aí para estabelecer isso com vocês. Se você gostou desse conteúdo, pega esse link, compartilha com todo mundo aí da tua rede, para aquelas pessoas que precisam de uma palavra de inspiração, de uma palavra de vitória. Acho que esse é o conteúdo ideal. E se você está aqui novo, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda quarta-feira a gente tem um conteúdo novo aqui de alta qualidade, com profissionais, pessoas fantásticas como o Rafael, para compartilhar um pouquinho dos insights, da experiência deles conosco. Meu muito obrigado, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Rafa. Obrigado. Boa, irmão.